Olá pessoal do YouTube, estou fazendo um vídeo aqui de uns girinos que eu tenho na caixa d'água. Eu tenho um ranário ali em cima, né, onde fica minhas matrizes e os imagos e a rana engorda. Daí eu tenho uns tanques que eu coloquei, mas eu não tenho tanque suficiente pelo tanto de desova que eu tenho. Então sobrou uns girinos, uns 15 mil girinos, tem na piscina também, piscina grande, piscina de 4 mil litros. E então sobrou esses girinos aqui, eu trouxe pra cá. Nessa caixa que eu tô aqui, ó, essa caixa aqui, passa de 1000 bichinhos aqui. Eu coloquei aqui porque eu já vou distribuir nas outras caixas, só como eu trouxe já de tarde, coloquei aqui. Mas o que eu quero falar aqui hoje, a respeito da alimentação. Eu fui jogando a alimentação aqui sem medir isso aqui, né? A ração que eu mesmo faço. Nós mesmo fazemos essa ração. Daí o pessoal tem perguntado para mim qual a quantidade de ração. Eu, quando tinha uns girinos no tanque de terra, que funcionou muito bem, o difícil é você tirar ele de volta lá de dentro, que ele começa a transformar, arranja cair para o mato, aquela coisa toda. Então dá uma mão de obra muito grande. O que eu fiz? Eu fiz uns tanques de cimento aonde está meu girino, eles ficam ali até a metamorfose, já tem a rampa para metamorfose ali, né? Então esse girino aqui sobrou, então eu estou dando ração aqui. E o que aconteceu? Eu joguei ração demais em algumas caixas. Então nessas caixas pequenas aqui, tem 500 girinos. Contado, medido, então tem 500. Cada uma. E daí eu estava jogando sem medida. Assim, eu achei que ia ficar poucos dias aqui, acabei jogando assim. Aí eu notei em duas caixas, que aconteceu de ter girino em cima da água, boiando. Uns 3, 4. Daí como nós já está há bastante tempo, já aconteceu com nós, já perdemos muito girino, nós não sabíamos como é que funcionava. O pessoal fala uma coisa, fala outra, fala algum tipo de ração. Só que às vezes a pessoa fala uma coisa que ela não tem experiência, ela fala de teoria. Mas o que funciona, nós sabemos que o que funciona mesmo é na prática. Então, nessas duas caixas eu chamei a minha esposa para que nós viéssemos sugar ela hoje. Ó, essa aqui é uma caixa. Essa caixa aqui é uma que estava morrendo. Então o que nós fazemos? Para modo de eu não jogar esse tanto d'água fora, aqui é 500 litros. Para não jogar esse 500 litros, pegar o girino, colocar no balde, aquela coisa toda. Então o que eu faço? A gente suga o fundo, tipo assim, mangueira de piscina, né? Ela está aqui sugando essa caixa aqui, foi nas duas que aconteceu. Pode ver que tem uma sujeira no fundo, ela está sugando com uma mangueira, né? Passando uma mangueira ali, ó, para sugar a sujeira. Então tem que ter paciência, né? Para fazer isso. E então aqui dali no fundo são fezes dele, resto de ração. Então aqui dali azeda. Então nessa caixa aqui tinha alguns de cima boiando. Então antes que aconteça, né? Porque primeiro o girino morre, vai para o fundo, depois ele boia. Quando boia já é tarde. Então você percebeu isso aí, já tem que fazer esse processo aqui. É trabalhoso, mas é o meio mais fácil que a gente achou, né? De repente aí você adapta alguma coisa, uma bombinha, só que você vai sugar os girinos. E o que faz? Veja só aqui uma coisa. Aqui nesse passaguá, eu era para ter trazido uma peneirinha, acabei não trazendo. Pode ver que tem um girino vivo aqui que já veio na mangueira, né? E tem uns girinos aqui podre, ó, estragado, né? E isso aqui, ó, é excesso de ração. Excesso de ração, misturado com fezes. Então isso fermenta no fundo da caixa. Então o que acontece aqui? Eu joguei ração demais. Não estava medindo, porque eu tinha largado a medida lá em cima na piscina, lá no ranário. E depois fui jogando punhadinho, punhadinho, e o que deu? Estragou essas duas caixas. Então agora nós vamos fazer limpeza praticamente em todas, para não correr esse risco. Agora eu trouxe a medidinha aqui para baixo, né? Então isso foi um erro meu, né? Que a gente já tem a medida. E aqui tem mais um morto aqui em cima, ó. Pode ver que tá branquinho aqui, ó. Isso acaba raspando ele, né? Que ele vai raspando, vai ficando branquinho. Então acontece isso. Então nós vamos fazer o quê? Sugar todas as caixas, sugar aspirar o fundo, né? Com essa mangueira aqui por gravidade. Vai raspando o fundo ali com paciência. Limpa tudinho. Daí o que nós fazemos? Deixamos a água circulando um pouco, tá? E
Depois, no final, eu quero passar a receita da ração. A ração que a gente faz. Então aqui são 15 caixas, com 500 cada um. Só tem aquela última lá, aquela que eu filmei primeiro, que ela tá com mais de 500, tá? Aproximadamente 1000. Mas a ideia é que nós vamos dividir nas outras duas caixas que tá ali do lado, e nós não tivemos tempo, trouxemos lá de cima, porque lá em cima não cabe mais nada, tem muito girino lá. E eu quero mostrar aqui o tanto de sujeira de duas caixas. Então isso é ração, tá estragado no fundo, então isso fermenta, isso cria um gás aí, entendeu? Apodrece a água. E para você estar lavando, vamos supor que eu vou abrir aqui a água, eu tenho essas mangueirinhas aqui, que sai a água, né? Mas se eu for essa água aqui é de poço artesiano. Se eu abrir essas mangueiras, vai clarear a água, vai melhorar a qualidade da água. Só que a sujeira ainda vai permanecer no fundo. Qualquer movimento que houver aqui vai acontecer desse negócio subir. Ou eu jogo mais ração, vai acumulando no fundo. Ó, quando eu vejo que tá tudo limpo agora, eu venho aqui, abro esse registro um pouquinho, essas mangueirinhas, começa a jogar essa água nova, entendeu? Uma mangueirinha de 2 milímetros, vaza esse monte de água aqui. Daí, quer dizer, eu renovei a água, não foi preciso trocar, mas eu suguei tudo fundo. Então são 31 caixas aqui agora que tem que sugar o fundo, já que aconteceu em duas e achei mais um ali numa caixa que eu não tinha visto ainda. Então quer dizer, já está correndo o risco de perder os bichinhos. Então para você não perder, vou fechar essa água aqui só para parar o barulho. Minha esposa também está sugando ali, tá lá, a dona Sônia está lá sugando ali. Tem que ter paciência, ela tem paciência para isso. A gente às vezes quer passar por cima, né? Mas ela tem uma grande paciência para isso aí. E o que eu faço também? Aqui eu tenho lâmina, aqui na água, tenho lâmina e tem alface d'água. E tem aguapé. Então a alimentação também eu acompanho pela raiz do aguapé. Pode ver que tem girino aqui, ó, sugando a raiz. Quando tem pouca ração, vamos supor que eu chego aqui. Eu sei que eles estão com fome, eles estão tudo na raiz do alface, na raiz do aguapé, sugando a raiz ali. E quando tem excesso de ração, você olha a raiz do aguapé, ela tá grossa, peluda assim, excesso de ração. Então dá para você administrar por ali, né? Dá para você administrar bem certinho ali. Só que tem que ter paciência, não é você vir no ranário, onde é que tá as suas caixas d'água, chegar ali, taca a ração, vira as costas e vai embora. Não, você tem que assistir, você tem que acompanhar. Observa essa caixa aqui lá no fundo, ó. Começou a dividir as bolinhas de ração. Começou a dividir. Então naquelas bolinhas formam uma minhoquinha vermelha. Tem um pessoal que chama de verme de sangue, ou é uma minhoquinha vermelha. Então, aqui essa água está embaçada, pode ver que não dá para ver o fundo. Que nem eu falava, dá para você enxaguar, passar a água aqui, deixar a noite inteira escorrendo você vai gastar mais energia no poço artesiano. E outra, você vai ficar com água lavada. O interessante para o girino não é aquela água tipo água de aquário, uma água transparente. Uma água que tem uma qualidade, por exemplo, que vai ter uma qualidade melhor para ela ali. Que não seja, por exemplo, uma água contaminada, que nem tal caso dessa caixa começou a contaminar, né? E com essa ração cheirando ruim. Daí, que nem eu quero perceber se está ruim. O que eu faço? Eu tenho esses canos aqui, ó, que pega lá do fundo da caixa. Então a água mais suja, mais pesada, tá lá embaixo. Na dúvida, eu venho aqui, ó, põe esse cano para baixo, ele começa a jogar essa água, eu venho, cheiro ela como é que tá. Tá com um tomzinho de azedo, entendeu? Então significa que tem ração no fundo estragada. Daí eu deixo de volta aqui, ó. Eu já fiz isso, colocar aqui, colocar uma mangueira ali para lavar. Só que não é bom, não sai tudo. O bom mesmo é aspirar. Então deixa aqui, então essa água aqui que nivela. A água entra por cima e sai por baixo, tipo um overflow. Agora eu vou mostrar para você a ração que nós fizemos aqui. A pessoa está em dúvida com a ração. Esse negócio de jogar a ração granulada, você joga ali um caroço, de uma ração de 10 milímetros, fica 100 girino em roda sugando. 100 girino em roda sugando, e você nota, por exemplo, se tem 100 girino ali, cada qual pega um pouquinho, suga ali. A hora que ele não pega mais, ela vai para o fundo. Aí você fala assim, comeu, você não consegue ver a transparência da água, né? Você fala assim, eles comeram tudo, não, a ração está no fundo, está estragando no fundo, né?
Eu vou mostrar aqui, para nós terminar, eu vou mostrar aqui a ração. Primeiro eu vou mostrar aqui essa medida. Tá vendo essa medidazinha aqui? É um capzinho de 25 milímetros. É um capzinho de 25 milímetros de cano de PVC. Eu coloquei um cabinho aqui de espetinho de churrasco, furei ele com um bloquinho de 4 milímetros e colei com super bond ali. Colei ali dentro, ó, pode ver que o cabinho sai lá. Então, eu vou falar para você. Depois eu vou dar a receita da ração. Eu pego essa medida aqui, ó. Essa medida, eu vou jogar numa caixa ali só para simular. Tá vendo essa medida aqui, ó? Esse tanto aqui. Peguei aqui nessa meia garrafa PET aqui. Tá vendo essa aqui, ó? Pego assim. Ó. Esse tanto aqui de ração em pó. Ração que nós fizemos. Nós mesmos fazemos essa ração aqui. Vou passar a receita dela. Essa medida aqui dividido em 3. Então seria assim, ó. Eu vou pegar um pouquinho. 1/4. Pegar um pouquinho. Menos de meia. Para 500 girino. Para 500 girino. Eu jogo, por exemplo, agora por exemplo, eu venho aqui de manhã nessa caixa e jogo. Tá vendo ali como espalhou, ó? Mas vem tudo pra cima. Agora não tá com a barriga cheia, né? Tô só simulando aqui. Então faço isso aqui de manhã. A mesma medida eu faço meio-dia. E antes de escurecer, à tarde, ali tipo umas 5 horas, 4h30, 5 horas, eu faço novamente. O certo seria assim, cedo, meio-dia e de tarde. Pode ver que eles estão sugando, ó. Então, eles vão comer isso aqui, então o que vai descer pro fundo é o mínimo. É o mínimo que vai descer. Então você tem a qualidade de água mais tempo. E esse que descer, partes eles ainda vão comer, porque eles comem no fundo também, nas paredes, né? Pode ver que eles estão comendo essa ração. E ela é boa, né? Fica bem flutuando. Então essa ração aqui, nós que fizemos a dosagem, nós vem fazendo a dosagem já faz tempo. E nós chegou num ponto que deu resultado pra gente. A gente vê que isso cresceu, com 90 dias começou a soltar as patinhas traseiras, já com tamanho bom, né? O tamanho bom, você pode ver que tem um girino aqui, que eu coloquei aqui. Não dá pra ver ele, mas eu coloquei um grande aqui, que tá com 90 dias. E eles vai começar a soltar as patas agora. Não dá pra ver, eu coloquei nessa caixa aqui, mas não dá pra ver, só tá um só aqui. Ali, ó. Olha o tamanho desse girino ali, ó. Olha os outros ali. Olha o tamanho dele. 90 dias, não soltou as patas ainda. É essa alimentação aqui. Essa alimentação que eu tô passando. Então, para poder você dosar a sua ração aí, você pega um cap de 25 milímetros, uma tampinha daquela de soldável, né? Você faz essa canequinha aqui e você divide uma medida dessa bem cheia em 3 vezes por dia para 500 girino. Entendeu? Ó, essa medida aqui, ó. Ó lá, tá bem bolado lá. Essa medida aqui dividido em 3 vezes para 500 girino. Para 1000 seria o dobro. Para 1000 seria o dobro. E então essa é a dosagem que nós colocamos. Vou fazer mais uma vez ali, né? Tem que ter paciência assim para fazer. Olha lá, não pode ser nem pro meio, para baixo do meio. Então você pega a canequinha na mão, agora eu tô filmando aqui. Mas você pega, ó, bem pouquinho, ó. Você pega, vem na caixa, você traz a canequinha na mão, pode ver que aqui espalhou tudo, ó. E eles estão comendo, ó. Entendeu? Então você pega aqui, veja como é que espalha, ó. Ó. Ele corre por cima da água, vai tudo para as beiradas, ó. E eles já vêm de encontro para comer. Então é uma ração bem leve mesmo. Eu vou mostrar para vocês a ração, como é que ela fica. Quer ver? Vou mostrar bem de pertinho, que talvez na canequinha não... Aqui tem uma cortina no barracão, né? Vou mais no claro aqui. Olha como é que fica essa ração. Você nota, parece que ela tem umas fibras dentro. Ó. Tem uma fibra dentro. Então ela é boa, ela boia. Então essa ração aqui, a receita dela, nós fizemos assim, ó. Talvez depois que o pessoal ver esse vídeo aí,
vai haver muita crítica, né? Muita crítica, um fala uma coisa, um fala outra, eu faço assim, eu faço assim. Só que as pessoas, geralmente, elas comentam que está fazendo assim, 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 da maneira que está fazendo. Só o que que acontece? Quando dá resultado, ela se cala, não fala mais. Entendeu? Eu estou falando para você de uma coisa que para mim deu resultado, né? Para mim deu resultado. Talvez você faça aí, não sei se você vai conseguir o mesmo resultado que eu tive aqui, mas para mim foi ótimo. Então nessa ração tem, eu digo assim que essa ração é 3 por 1. Eu pego 3 medidas de farelo de trigo, 3 medidas de farelo de arroz, aquele farelinho de arroz que a gente comprava para dar para porco quando a gente morava na roça. Hoje ainda estou na roça, né? Que os pais compravam farelo de, geralmente você compra como farelo de arroz. Ó, 3 medidas iguais, não digo assim, medida aqui. Vamos supor que você colocar 3 copos. Não é peso, eu não estou falando de peso, eu estou falando de medida. Você pega 3 copos de farelo de arroz, 3 copos de farelo de trigo e 1 copo de folha de mandioca desidratada, batida no liquidificador. Fica só um pó, tipo um talco. É ele que está fazendo boiar. Então é o vegetal. Se você tiver oropronob também, você pode usar, mas também desidratado. Só que a folha de mandioca é mais fácil para desidratar. Então, é essa receita que eu faço. Se acaso você quiser por escrito, é só entrar no meu e-mail, que vai estar lá no meu canal. Eu passo para você detalhado a ração. Então, é 3 medidas de farelo de trigo, 3 medidas de farelo de arroz. Agora vem a ração, que é a gordura, né? A ração de alta proteína. A ração, eu estou usando aqui a ração da Total. Aquela ração pó para truta. Geralmente quando você vai comprar pó de truta, o pessoal fala. Então é ração que tem 55 de proteína. Então esse 55 de proteína, se você der pura para o girino, dependendo da quantidade, você mata eles. Porque eles não precisam de proteína alta. Então por que eu fiz essa dosagem? 3 por 1. É 3 de farelo de arroz, 3 de farelo de trigo, 1 de folha de mandioca desidratada, batida no liquidificador, e 1 de ração pó de truta, de 55% de proteína. Então, eu estou usando, na verdade, estou usando 3 medidas de farelo de arroz, 3 de farelo de trigo, 1 de folha de mandioca triturada, desidratada, e 1 da ração biotruta, o pó de truta, que tem 55 de proteína. O que eu faço com essas outras misturas? Eu estou quebrando a proteína alta. No que eu quebro a proteína alta, eu entro com mais fibra, que é o caso do farelo de arroz, o farelo de trigo e mais a folha da mandioca. Eu já cheguei a dar assim sem a folha da mandioca. Só que eu queria um pouco mais de vegetal na ração. Então eu acabei fazendo desse tipo. Então, se você tiver a paciência de fazer o que eu estou fazendo aqui, você vai ter êxito. Você vai ter girino para vender, você vai ter imago para vender, você vai ter rã gorda para vender, você vai ter rana pré-engorda para vender, entendeu? Só que eu digo a coisa, tem que se dedicar. Não é assim como você vai lá e joga uma caneca de milho para os frangos, o frango come, e você vira as costas e vai embora. Não. O caso das rãs, não. As rãs têm que ter uma dedicação. Uma dedicação e persistir. Está mudando, melhorando, para que você venha ter um resultado. Eu só estou criando rã hoje porque eu fui muito teimoso. Mas já tive muitas oportunidades para desistir, mas eu não desisti. Tá? Então a ração, vou mostrar mais uma vez aqui a ração para você. Faz aí, se você quiser a dose, depois eu passo para você, né? Vou colocar aqui bem no claro. Aqui, né? É um pó bonito, cheiroso, né? E ele boia por cima d'água. Então eu não dou mais ração granulada. Eu só dou ração de pó, porque eu mesmo fiz essa ração pra gente aqui. O pessoal comenta uma coisa, comenta outra, talvez depois desse vídeo eu vou ouvir bastante crítica. Então, os girinos
eu estou colocando 500 na caixa de 500 e 500 na caixa de 1000, é porque eu tenho espaço aqui no truço lá de cima ainda. Aí, ó, veja só as caixas que eu coloquei, ó. Ó. Vou falar mais uma vez a receita aqui, tá? Ó. Então a receita assim: 3 de farelo de trigo, 3 de farelo de arroz, 1 de folha de mandioca desidratada, uma medida, não é peso, uma medida, e uma medida de ração de truta, pó de truta de 55 de proteína. Um abraço a todos, tá? Curte, comenta aí e se inscreva no canal, tá? Um abraço.